me surpreenda, o melhor está por vir. O universo me surpreenda, tudo posso, vou persistir. O universo me surpreenda. Boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui com o canal Ascensa com Jo Oliveira, fazendo mais um momento de meditação, de estudo, um momento de reflexão muito importante para as nossas vidas, para o despertar das nossas consciências crísticas. Gratidão infinita por vocês existirem aqui e acessando este canal, onde quer que vocês estejam. E eu peço que, se vocês gostarem desse conteúdo, desse canal, que vocês comentem, compartilhem, dê o like, para que mais pessoas possam acessar esse canal, esse estudo, essa meditação, essa reflexão, porque ela é tudo, né? E hoje nós vamos estudar no capítulo Enfermidade Não, de Saint Germain, do livro de ouro de Saint Germain, Eu Sou. Mas antes vamos fazer uma invocação. Ó tu, poderosa, infinita presença, criador de tudo que existe, sempre majestoso em tua conquistadora presença. Só a ti damos poder, retiramos para sempre todo o poder que sempre demos às coisas exteriores e permanecemos serenos em tua majestosa presença, em teu amor, em tua sabedoria e poder, sabendo que eu sou aqui, eu sou lá e eu sou em toda parte. Então, eu sou sereno em tua majestosa presença, manifestando teu amor, tua sabedoria, teu poder e julgamento, porque possuo tua previsão e vejo muito além das possibilidades humanas. Rendo louvor e graças por reconhecer e aceitar agora e para sempre unicamente a tua poderosa, vitoriosa presença em todas as coisas na minha vida, no meu mundo, na minha mente e no meu corpo. Regozijo-me por ter eu colocado em torno de cada chama teu círculo mágico invencível, impenetrável, a tudo que não sejas tu. Eu monto guarda a minha vida, ao meu corpo, à minha mente, ao meu mundo e aos meus negócios, para que nada se manifeste a não seres tu. Nós te agradecemos. Graças a Deus, nós, Senhor, te agradecemos. Deus, ele se manifesta na vida, ele se manifesta em todos os lugares. Onde quer que estejamos, nós estamos com Deus e Deus está conosco, porque nós somos parte dele. Por isso que o Cristo disse, né? Vós sois deuses, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Então ele continua aqui. Continuai relembrando a mente exterior, que quando dizeis eu sou, pensando no infinito poder de Deus, pondes esse poder em movimento para realizar com êxito a ideia mantida na consciência, ou a ideia em que se prendeu vossa atenção. Os discípulos sinceros não devem esquecer isso por um momento sequer, até que a verdade se torne tão relacionada com a atividade exterior que atue automaticamente. Portanto, vereis como é ridículo dizer eu estou doente, eu estou em dificuldades financeiras, ou o que pareça representar a deficiência de alguma coisa. Eu vos digo que não existe possibilidade de seres afetados se vos apegardes a essa ideia, por isso empregai-a. A gente tem esse hábito, esse vício, né? De quando a gente está falando com as pessoas, como é que tu tá? Ah, eu estou muito doente. Ah, eu estava muito doente, né? Ah, eu estou em condições precárias, né? E principalmente aquela ladainha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho saúde, eu não tenho dinheiro. É tão interessante que eu já observei, quando eu falo com as pessoas mais próximas de mim, que eu pergunto, e aí, como é que tá? Está tudo bem? Ah, minha filha, eu tive muito doente, eu estou muito doente, né? E aí se torna um mantra, né? Um mantra na vida da gente. E a gente não consegue determinar
como somos abençoados. Esse é o mantra que deveríamos fazer 24 horas. Como eu sou abençoado, como eu sou abençoada. Eu sou muito abençoado, eu sou muito abençoado. Minha família é muito abençoados, né? A gente deveria falar o tempo todo isso, até para potencializar. Porque não é a repetição que faz com que a gente potencialize, né? Seja positivo ou negativo. Então, ele diz aqui que quando a gente decreta que está doente, que está financeiramente ruim, né, na escassez, na pobreza, a gente está decretando e vai acontecer o tempo todo exatamente isso. Porque tudo que sai da boca é um decreto, né? Então, ele está alertando a gente, cuidado. Porque quando você usa a palavra eu sou, eu estou, então eu estou potencializando o que eu não quero na minha vida. E a gente já tem esse vício de potencializar mais o que a gente não quer do que aquilo que a gente quer. Porque no fundo dos nossos corações, a gente acha que é difícil, é impossível concretizar, potencializar aquilo que nos faz feliz, aquilo que nos faz bem. Mas a gente precisa exercitar. Quando pareceis estar resfriados, não é necessário que se vos diga que useis lenço. Então, porque será preciso lembrar-vos que a atividade exterior dispõe exclusivamente de um poder para movimentar-se, e este é a presença eu sou, Deus em vós? É lamentável que discípulos sinceros muitas vezes não meditam o suficiente sobre esta verdade para que sua maravilhosa presença entre em atividade. Né? Ele está falando exatamente o que a gente está comentando aqui. Né? A gente, infelizmente, por mais que a gente esteja aqui estudando, a gente precisa estar o tempo todo repetindo, estudando, lendo, relendo, porque é exatamente isso. A gente precisa fazer essa diferença na perseverança, né? O Cristo disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de quê? Das nossas próprias ignorâncias humanas, das nossas crenças limitantes. É isso que o Cristo deixou para a gente. Por exemplo, se dissertes, eu sou a majestosa e vitoriosa presença preenchendo todos os cargos oficiais, e sustentartes com firmeza esta afirmação em vossas mentes, logo percebereis as bênçãos que disso vos advirão. Preservai-vos sempre no vosso contato com o externo, de aceitar inconscientemente a aparência das coisas ou o pessimismo dos chamados financistas. Deus governa vosso mundo, vosso lar, vossos negócios, e isso é tudo o que vos deve interessar. Nunca penseis que seja apenas vossa imaginação. Quando percebeis e sentis que se aproxima a plena manifestação desta poderosa presença individualizada, alegrai-vos, acreditai na poderosa presença que conserva em seu abraço tudo no mundo, que possais desejar ou usar. Não sois dependente das coisas exteriores. Penetrando alegremente nesse imenso poder e presença que tudo contém, não vedes que serieis sempre providos, mesmo que todo suprimento fosse cortado? Porque é a confiança, né? Então, quando eu digo, Deus governa meu mundo, Deus governa meu lar, Deus governa meus negócios, eu estou fazendo um decreto de um tamanho de potencialização que a gente nem imagina. Quando eu decreto, eu estou decretando que Deus governa meu mundo, que Deus governa meu lar, que Deus governa meus negócios, né? Então é muito interessante que ele fala, nesse livro, desse estudo, ele fala muito sobre isso, né? A gente precisa decretar, mas decretar de verdade. Não é só da boca para fora, é no sentir, é no coração, né? Hoje, por exemplo, eu peguei um Uber
E a gente conversando, né? Eu gosto muito de conversar, por isso que eu tô aqui, né, com vocês. Eu gosto muito de conversar. E aí, eu preciso também fazer silêncio, viu? Para ouvir a fonte criadora dentro de mim, eu preciso também fazer o silêncio, né? Mas aí eu peguei o Uber hoje de manhã e a gente conversando, e ele era psicólogo, pelo que eu entendi. E aí a gente conversando sobre isso, ele disse, eu tenho um grande projeto na minha vida. Eu sei que eu vou conseguir, mas tá demorando porque eu não tenho dinheiro para fazer com que esse projeto se concretize. Veja, ele disse que tinha certeza que o projeto seria concretizado, mas ele não tinha dinheiro para que aquilo se realizasse. Então veja o que foi que ele fez. Aí eu fiquei observando, mas eu até conversei com ele sobre isso. É o mas. Mas se ele tivesse dito, eu tenho um projeto e eu vou concretizar ele. Como o dinheiro vai chegar, eu não sei. Porque quem sabe é Deus, é o universo. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu vou concretizá-lo. Porque o que foi que a gente foi analisando, principalmente eu, né? Trazendo esse exemplo dele para mim também. Porque quando ele botou o mas, ele teve dúvida, ele tem dúvida que não será concretizada ainda, porque ele não tem um capital financeiro, né? Para agilizar, para concretizar o negócio. Mas quando a gente vai ali para Jó, eu não lembro se é capítulo 22, versos 28, mas eu vou anotar isso que é importantíssimo. Ele diz, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teu caminho. Né? Ser-te-á firme. E a gente precisa dessa confiança, dessa firmeza. Eu sei que isso vai se concretizar. Como eu não sei, mas Deus sabe. E eu sei que na hora certa vai. Porque a hora não é minha, o momento não é meu, é daquele, né, que habita os nossos corações, que sabe o momento certo que a gente está preparado para receber, né? É quando eu sinto merecedor ou merecedora de concretizar um projeto que eu tenho vontade que ele se manifeste na minha vida, né? E eu achei muito interessante, mas mesmo assim, esse rapaz, ele concretizou muitas coisas, né? Porque foi um espaço de onde ele me pegou para um determinado lugar e deu tempo a gente refletir sobre isso, né? E me chamou a atenção. Então, a gente precisa ter cuidado sobre isso. Eu tenho um projeto, mas aí veio a dúvida, veio a incerteza, né? Então, a gente conversou sobre isso e ele achou bem interessante essa nossa reflexão. Aí, Saint Germain continua, quero que sintais e que aceiteis prazerosamente com todo o vosso ser que o poder de precipitação não é um mito, é real. Aqueles que penetrarem profundamente nesse sentimento terão a precipitação de tudo que desejam. Tá vendo? Aqueles que penetrarem profundamente nesse sentimento terão a precipitação de tudo que desejam. Então, quando eu afirmo, eu determino que eu sou capaz, eu tenho capacidade para fazer isso acontecer, porque não sou eu, é Deus através de mim. Isso é muito importante, né? Porque quando eu trabalhar, aqui ele fala, né? Quando você trabalhar a presença eu sou, que é Deus em ação, tudo vai se concretizar dentro dos sublimes princípios da harmonia, do amor, da verdade e da justiça divina, né? Crianças têm sido... Aí ele também traz aqui um ponto importante sobre as crianças. Crianças têm sido castigadas por verem seres angélicos e por manifestarem percepção interior.
Os pais é que mereciam ser castigados por ousarem interferir no dom divino da liberdade da criança. Se os adultos vivessem mais nesta percepção consciente e na aceitação dessas poderosas e grandes presenças, de cuja real existência a maior parte da humanidade duvida, sentiriam sua presença e sua edificante e sustentadora inteligência. Todos nós temos uma equipe espiritual, né? Todos nós, todos. Independente de católico, espírita, protestante, todos, judeu, todos têm uma equipe espiritual. Porque a equipe espiritual, ele nos ajuda independente de a gente estar consciente ou não da presença deles, né? E aí a gente se afasta muito dessa nossa equipe. Eu tô dizendo isso por mim, tá? Mas se a gente silenciasse, né? Já falaram para mim, silencie sua mente, silencie sua boca, fique 5 minutinhos em silêncio para você sentir a nossa presença. Mas a gente é tão, sabe, principalmente quando a gente tem uma personalidade muito agitada, os pensamentos, e aí você se perde, né? Perde essa oportunidade de estar ali sentindo a presença deles em nossas vidas, nos ajudando, né? E aqueles milagres que acontecem, vem deles, a ajuda são deles, né? Porque Deus nos permitiu essa grande bênção de termos uma equipe espiritual nos auxiliando. Ele se afasta quando a gente decide, através do ego, do orgulho, que a gente vai fazer o que a gente quer. Mas eles estão ali esperando sempre a gente silenciar e eles chegar junto e nos acalentar, mesmo que a gente não sinta esse carinho deles com a gente, né? Então, Saint Germain diz: meus queridos discípulos, se repentinamente sentimos faltar-nos coragem ou força, diga, eu sou, agindo e suprindo instantaneamente essa falta. Se necessito harmonia na minha mente ou no meu corpo, neste caso. Então, ele diz, aqui é um decreto, eu sou, agindo e suprindo instantaneamente essa falta. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente essa falta. Ai, que bênção, né? Eu sou ali suprindo instantaneamente e não preciso esperar. Eu sou ali suprindo-a instantaneamente e não preciso esperar, né? Quando a gente decreta e a gente solta, como a gente vai resolver não faz parte do nosso ego. Quem quer resolver as coisas do jeito que a gente quer é o ego, é a prepotência, é a arrogância, né? E a gente, quando entra nessa... Eu fico maravilhada quando eu vejo um ser humano já desperto, né? E naquela tranquilidade, porque tem certeza que tudo na vida dele ou dela vai se concretizar para o bem maior dela. E eu fico assim, meu Deus, glória a Deus, que essa pessoa já chegou nesse patamar, nessa conquista, né? Porque é conquista da gente, quando a gente chega num momento onde o mundo está se acabando, estão derrubando o mundo, mas você está ali firme, isso vai passar. Porque quem está aqui é o Cristo, é o Pai, é a fonte criadora de tudo que é. E a pessoa se segura ali naquela confiança, naquela convicção, naquela certeza absoluta que o vendaval vai passar e ele não vai ser atingido. Eu fico maravilhada, viu? Não penseis no mundo ou nos indivíduos que não compreendem essas coisas. Prossegui direto, regozijando-vos com a presença visível e ativa,
precipitada em vossa vida e para o uso de tudo o que desejais. Veja que maravilha, né? Então, ele diz: não penseis no mundo ou nos indivíduos que não compreendem essas coisas. Prossegui direto, regozijando-vos com a presença visível e ativa, precipitada em vossa vida e para uso de tudo que desejais. Então, quando a gente faz a nossa parte, e o que é a nossa parte? É a gente confiar. Se chegar qualquer coisa na vida da gente, Deus está agindo nessa situação. Eu não preciso me preocupar. Mas a gente ainda está no vício da preocupação. Aí a gente dorme, às vezes faz uma oração, muitas vezes, né? Faz uma oração, faz uma conexão ali com Cristo, com Mãe Maria, com todos esses seres maravilhosos e vai dormir. Aí muitas vezes a preocupação acorda a gente madrugada e ali a gente perde sono, a gente fica inquietos. Por quê? Porque a gente quer resolver do jeito que a gente quer, através do ego, do orgulho, da prepotência e da arrogância, né? E aí começa a inquietação, o coração acelera, a mente começa a trabalhar de uma forma que deixa a gente totalmente desequilibrados, né? E a gente se perde no meio do caminho. Mas graças a Deus que o Pai, a fonte criadora de tudo que é, Ele está sempre de braços abertos. Não importa o que a gente faça, mas Ele sabe que somos criação dele. Ele sabe que nós somos os filhos pródigos, né? Que um dia vamos voltar para dentro de nós, né? E nos encontrarmos com quem realmente somos, porque nós somos um ser espiritual vivenciando uma experiência humana, né? É isso que nós somos. Mas a gente assume o papel de que somos totalmente humanos, né? E que a gente tem que estar o tempo todo pedindo, implorando, se humilhando, né? Se humilhe, que Deus gosta. Não, precisa não. Aí vem Jesus e diz: decrete. Vai que a tua fé te curou. Vai que a tua fé te salvou. Decrete. Confie na sua confiança, confie na sua fé. Porque você vai remover montanhas, né? Que coisa maravilhosa. Graças a Deus, estamos aqui finalizando mais um momento de reflexão. E fiquem aí refletindo sobre tudo que a gente estudou agora nesse momento, para que vocês também consigam encontrar o seu eu interior. Esse é o nosso encontro do nosso eu interior, que está pulsando dentro dos nossos corações, através da fonte criadora de tudo que é. Gratidão infinita por vocês existirem e que fiquem vocês fortalecidos na fé, na confiança, na determinação e na perseverança do Cristo Jesus. Gratidão infinita por vocês existirem.